Olá, queridos. A paz do Senhor Jesus. Quero convidar os amados para nós fazer a leitura de uma palavra, da palavra do Senhor, que fica no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 12, e vamos ler aí a partir do 41 ao 44. Vai nos dizer assim a palavra do Senhor. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. Vindo, porém, e chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhes sobejava, mas esta da sua pobreza depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Amém, queridos? Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor para todo sempre. Amados, nós lemos aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 12, nós lemos do versículo 41 até o 44, onde o Senhor aqui vai nos falar, de uma palavra bem conhecida, da Bíblia Sagrada, que é a palavra, tem por título A Oferta da Viúva Pobre. Querido, nós já lemos aí, você viu como é que é. A palavra, Jesus estava na sinagoga, ele estava observando, ali. Jesus, ele vê tudo, ele conhece tudo, e ali ele estava vendo, literalmente. E a palavra do Senhor vai dizer que ele aqui, Jesus estava defronte da arca do tesouro e observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito, Louvado e agradecido seja Deus. Oxalá se fosse sempre assim, Bendito seja Deus. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis, E chamando os seus discípulos, disse-lhes. Quem falou isso foi Jesus, querido. Ele chamou os seus discípulos e disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhes sobejava, mas esta da sua pobreza depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Olha aí, queridos, que importância não é oferecer tudo que temos ao Senhor, Talvez, você ou eu, nós podemos pensar por algum momento quando nós vemos passar a salva na nossa frente, nós não temos, ou temos até vergonha, de colocar o pouco. E às vezes nós temos vergonha de colocar pouco, e principalmente se a gente vê alguém colocar muito, Mas acontece, querido, que para Deus, não é importante a quantidade do que eu e do que eu ofereço, do que eu e que você oferece a Ele. Contanto, querida, que seja de coração, com amor, querida. Quem oferece com amor é de coração. Então, eu quero te dizer o seguinte, não é verdade? Aqui era dinheiro, se tratava de dinheiro, querido? E o dinheiro, é claro que aquele muito dinheiro que eles depositaram ali fazia a diferença e faz até hoje,
quando alguém deposita, né, na bolsa, né, ali no tesouro, né, da igreja, né, quando você coloca na salva, ou mesmo quando vai direto lá na secretaria, na tesouraria, e entrega uma oferta na mão da tesoureira, boa, para a obra do Senhor, eu chamo o pastor, entrega na mão do pastor, né, manda deixar numa igreja, libera aquela quantia. Quanto maior ela é, querido, ela, né, vai servir mais, né, porque para as coisas materiais, para as coisas terrenas, né, ela vai servir, né, e com certeza que abençoa a obra de Deus. É que o tratar do Senhor Jesus não era, ele não estava desvalorizando, desclassificando aquelas pessoas que deram e desvalorizando, né, assim, o valor, né, assim, ele não estava contra, assim, o que ele estava era explicando a razão, a forma, né, das pessoas ofertarem na casa de Deus, né, na obra do Senhor, não é verdade? Então, por que, queridas? Muitas das vezes nós pensamos, né? Quando se trata de dinheiro, a gente pensa, e quando se trata de outras coisas, tudo que nós ofertamos ao Senhor tem uma importância muito grande e Ele avalia, querido. Ele avalia o que eu, o que você oferta. Ele sabe de tudo, não é verdade? Ele conhece se você ofertou de coração ou foi mais assim por achar que é um dever, né? Quase que por uma obrigação, mas sentir assim, quase que obrigado, levar o dízimo, levar uma oferta, porque senão o pastor vai falar, a pastora, o secretário, o tesoureiro, vai observar que eu não estou colaborando com a obra. Então, Deus sabe quem leva dessa forma e Deus sabe quem leva por amor. Quando pega o seu trocado, diz, eu vou tirar essa bênção por tirar o dízimo, que é sagrado. Tem pessoas que dizem, eu mesmo digo isso, e acho bonito quando eu vejo as pessoas dizerem, o meu dízimo é sagrado. Eu não toco, eu não, né, não tem negócio com ele. É de levar direto ao dono dele, né? Então, querido, que é o dízimo não é nosso. Então, quando nós devolvemos, nós estamos cumprindo com o nosso dever de cidadão do céu. É assim como nós pagamos o imposto aqui na terra, né, das coisas, quando nós temos, né, o compromisso de devolver o dinheiro público, que é os impostos, aquelas coisas que é cobrada, que nós sabemos. Então, quando nós fazemos a nossa parte, que nós temos algo que temos que, né, fazer, que fazemos, nós estamos fazendo a coisa certa, né? Nós nos sentimos assim, com a dignidade de um cidadão da terra. E nas coisas de Deus não é diferente. Quando nós devolvemos o que é de Deus, nós sentimos, né? Assim, nós nos sentimos seguros, né? Tranquilo, né? E andamos de cabeça erguida, né? Assim, tendo a certeza que nós estamos cumprindo com o nosso papel de cidadão do céu, né? Então, querido, isso aí é importante, muito importante mesmo. É muito importante porque faz parte, né, do nosso compromisso para com Deus. E se nós tivermos débito com Deus em qualquer coisa, queridos, sempre a nossa vida espiritual vai estar, né, com uma decaída. Nós nunca vamos nos sentir, né, livres, né, com a sensação de dever cumprido, né. E quando nós fazemos aquilo que é certo, né, tanto faz ser para Deus como para a sociedade, nós nos sentimos, né, nós sentimos, né, temos aquela certeza, aquela convicção, né, e que nós, né, estamos cumprindo o nosso papel, nós andamos, o nosso papel de cidadão da terra e do céu, nós andamos de cabeça erguida, nós não temos nada o que temer, porque não estamos devendo nada para ninguém.
Então, queridos, todos nós fazemos conta e devemos conta, mas nossas contas sempre são atualizadas, são discutidas, são negociadas, as contas daqui da terra. E as contas do reino de Deus, nós não sabemos se nós só devemos se nós pegar dinheiro. Se nós pegar o dinheiro, nós temos que devolver logo o de Deus para nós não ficar em débito com Deus. Na verdade, depois fica mais difícil para nós conseguir esse dinheiro para pagar, quando nós já, né, gastamos o que não devia e fechamos a porta para, né, impedir que a bênção do Senhor, a bênção da prosperidade, entre em nossa vida, na nossa casa, né, em tudo, nosso ministério. Mas eu quero falar, não foi nem para isso, mas Deus me levou por aqui, amém, louvado seja Deus, porque essa palavra é levantada para isso. Mas eu quero te falar também de uma coisa que talvez tu, assim como eu, você, eu, nos sentimos assim muito pequeno, muitas das vezes, porque o que temos a oferecer no reino de Deus é tão pouco. Tem gente que diz, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei orar, eu não sei fazer nada ainda, eu ainda não aprendi, eu ainda não consegui receber os dons, eu não sou nem batizado com o Espírito Santo. Tem pessoas que falam que não é mesmo, tem pessoas que têm tempo de crente e ainda não é batizado com o Espírito Santo. E às vezes reclama-se dessa forma, fala e, né, muitas vezes se queixa e até se sente inferior a outros que estão há muito tempo, que estão cheios do Espírito Santo, pregando, cantando, orando, né, com muita diligência, né, com muito preparo, com muita habilidade, com muita graça. E aí você vê ele fazendo tantas coisas no reino de Deus, porque para todo lado um chama para cá, outro chama para ali, e sempre é ele estar à frente de tudo, porque ele tem o que oferecer. Aí você e eu, muitas das vezes, nos sentimos assim, né? Pode ser eu, pode ser você. Eu confesso que eu já passei por um período assim, que eu imaginava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não sei nada, eu não faço nada. A gente pensa que não vai receber nunca e que está ali em vão, mas eu quero te dizer o seguinte, quando você dá um glória a Deus, de coração que vem saindo das tuas entranhas, né? Com todo gozo, com todo prazer, com toda satisfação de estar na presença do Senhor, a alegria de servir a Deus, lá no Surianda e Canta Lamanai. Quando você faz qualquer coisa, querida, quando você vai, diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você tem um prazer, você vai para a igreja porque você ama a igreja, você ama as pessoas que estão lá, você ama em primeiro lugar o dono da igreja, né, que é Jesus Cristo, você quer estar na presença, quer estar na comunhão, você quer cumprir o seu dever de crente, quer congregar, você não quer deixar brecha, você quer assim mostrar, provar para você mesmo que você é capaz sim de ser um crente avivado, um crente de compromisso, um crente de responsabilidade, um crente fiel, alamaçô, crente fiel, querida. Ah, meu Deus, isso aí é tão grande para Deus, que muitas das vezes tem pessoas, nós sabemos, queridos, que está pregando já só pela misericórdia, já está orando pela misericórdia, porque já recebeu o dom, está cantando pela misericórdia, porque também foi adornado com o dom do louvor, mas só Deus sabe a condição, a situação que ele se encontra, que ela se encontra naqueles momentos mais difíceis da vida, muitas das vezes vai arrastado, né? Sem nenhum vigor, sem nenhuma força mais, desanimado, de tantas lutas, tantas batalhas, e chega lá ele não consegue mais nem sentir, é ele, é ela, pode ser eu, pode ser você, que estamos calejados da batalha espiritual nessa terra. Às vezes não consegue, às vezes passa o culto todo sem conseguir sentir alguma coisa assim, extraordinária, né? Ficando aquele formalismo,
né? Porque ali mantendo, né, a posição ali de servo de Deus, porque ele é servo, ela é serva, né? E eles querem, né? Nós, querido, pode ser eu também, quantas vezes a gente não vai desanimado. Só vai mesmo porque tem um compromisso. Só vai porque acredita que chegando lá Deus vai fazer alguma coisa para reanimar, né? Assim a gente. E acontece, tem vezes que acontece que você vai vazio, você vai sem nada, né? E sem esperança mais de nada, você só vai porque é o único socorro que você sabe que é real, você tem certeza que, e a convicção de que em Deus não há sombra de variações, a fidelidade dele não, ninguém pode duvidar, né? E aí você vai e acaba que Deus, pela sua infinita misericórdia, alegra o nosso coração, ele renova nossas forças, restaura assim a nossa intimidade para com Deus, a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa fé, tudo, querido. O Senhor restabelece, né? Assim a nossa estrutura espiritual, né? E nós voltamos renovados, cheios de alegria, de vigor, de coragem, de fé, né? Louvado seja Deus e o Senhor, né? Pela infinita misericórdia, né? Aquele dia nós fomos mesmo só dar trabalho para o Senhor, né? Ele tem prazer de fazer isso por nós. Mas nós voltamos regozijando, porque recebemos de Deus o que nós estava precisando. Se Ele não suprisse a nossa necessidade, nós íamos perecer, não é verdade? E graças a Deus que a misericórdia de Deus é imensa e é sem fim, né, querido? Ele sempre está pronto para socorrer um filho seu quando está cansado da batalha, da peleja, quando está a ponto de morrer, de parar, de estagnar de vez. O Senhor não deixa prostrado aquele, né, que tem fé para crer e ir até os pés do Senhor para Ele renovar. Isso não precisa ser só na igreja, pode ser dentro do nosso lar, pode ser em qualquer lugar que nós estiver nos sentindo abatido, né? Que o Senhor restaura, né? Se nós tiver fé para crer e descer na presença dEle, na humilhação, no reconhecimento de que precisamos e dependemos do Senhor para estar de pé, para estar firme, né? Para estar alegre, feliz e abençoado. Louvado seja Deus, né, queridos? E aí, enquanto nós estamos nessa maneira, vai aquele irmãozinho que acabou de aceitar Jesus, aquela irmãzinha que vai pronta, ela vai cheia, que vai transportando de alegria, de felicidade, de amor, de temor, de tremor, e cheia do Espírito Santo, né? Assim, com aquela vontade de se alegrar na presença do Senhor, glorificar e exaltar, magnificar e bendizer o santo nome do Senhor e receber a palavra. Ela canta, ela ora, ela faz tudo. Ele faz, ela faz, né, porque eles estão transbordando, né, cheio e transbordando. Eles vão cheio e voltam transbordando, porque receberá. Foi muito bom culto e me regozijei, me alegrei, eu fui, porque ele estava, né? Ele estava bem, ela estava bem espiritualmente, né? Com a fé avivada, né? Só foi mesmo para manter, assim, porque é o dever, cumprir o dever com muita alegria, com satisfação, pela necessidade que tem. Quem está cheio, quanto mais ele tem, mais ele quer. Não é ambição, é desejo, é prazer, é vontade de estar na presença do Senhor, né? De pé, cantando o hino da vitória, se alegrando. É glorioso, querido, quando Deus está na vida de uma pessoa, né? Então, aí aquela pessoa chega lá, ela não se preocupa
é só dando, é glorificando, e aleluia, glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. É verdade, Deus, eu creio, eu tomo posse. Tudo que diz lá para ele é porque ele já está cheio da fé, ele já está cheio do Espírito Santo, ele está feliz e alegre, né? E ele vai com aquela oferta, querido. Com certeza o Senhor se alegra mais do que com aquele que vai desanimado, arrastado, quase morrendo. Mas isso, para o Senhor, sabe, não é desperdício, não. É como o dinheiro também, né? O dinheiro não é desperdício. É para o Senhor. Ele sabe que a obra dele aqui para esse dinheiro é ele mesmo que coloca as pessoas para ele levar o dinheiro. Tem pessoas que dão o dinheiro para a igreja que não querem ir lá, querem saber de Deus. Simplesmente ele, né, sente aquela necessidade de dar porque Deus toca no coração, porque ele tem e a obra precisa, né? Mas eu não sou cheio do dinheiro, querido. Mas o que entra na minha mão, eu tiro ali a parte que pertence a Deus, não é verdade? Cumprindo o meu dever. Agora, isso eu faço com muita alegria, eu faço com muita satisfação. Ô dia feliz, quando eu levo meu dízimo assim no envelope para devolver a Deus. Fico tão feliz, tão satisfeita. E fico de cabeça erguida, né? Ando de cabeça erguida assim, porque eu estou cumprindo o meu dever, né? E estou feliz, porque quando nós damos, nós fica feliz. É que nem quando nós vamos dar o nosso louvor, a nossa adoração, tudo que nós fazemos para Deus de coração, nós somos bem recompensados, querido. O Senhor recompensa com toda sorte de bênção e nós ficamos felizes demais. Só vai aumentando, acrescentando, multiplicando. Tudo de bom na minha e na tua vida, quando nós fazemos tudo, né, de bom grado, com alegria, satisfeito, né? Graças a Deus. Era bom se a gente pudesse fazer todo dia assim, mas nós sabemos que por causa das lutas, por causa da dificuldade, né? Por causa né, da peleja, da batalha, muitas das vezes nós vamos fracos, nós vamos sem ânimo, desanimados, né? E muitas das vezes por isso que ninguém pode se achar assim, inferior a ninguém. Ninguém pode pensar que o Senhor, que porque você não tem dinheiro para dar um dízimo alto, ou porque você não é cheio do Espírito Santo para pregar por aí, fazer a obra e fazer a diferença em todo lugar que você chega, cheio da unção, todo mundo está atrás, todo mundo quer ver um vaso, é um vaso, Deus, porque você não é essa pessoa, né? Elogiado e bajulado por todo mundo, porque você é um representante de Deus aqui na terra, notório, que todo mundo vê Deus na sua vida e está transbordando de dons, cheio do Espírito Santo. Mas eu quero te dizer que cheio do Espírito Santo não é só quem fala em línguas estranhas, quem prega, quem louva de uma forma maravilhosa, né, que impacta assim o nosso coração. Esses são cheios do Espírito Santo, estão na brecha, é vaso, Deus está usando, né? Está na benção, louvado seja Deus. Mas eu e você não podemos nos sentir inferior porque nós não estamos da mesma forma, na mesma posição. Se eu e você estamos felizes demais e satisfeitos e glorificando ao Senhor e exaltando e sentindo que Ele está em nós e nós estamos nele, sentindo, né? Sentindo. E, querido, para Deus, Ele tem a mesma consideração, o mesmo respeito e o mesmo amor, né? Que Ele tem por aquele grandão, que é aquele que é o vasozão que está transbordando de tudo. Ele vai ter a mesma, né? E quero te dizer mais, que se alguém, né, tem todos os dons, aqui essas pessoas aqui, esse dinheiro, que pode representar a minha e a tua adoração também, porque estamos falando de pessoas também aqui, causas, né? Aqui é como tem pessoas que vai por ir, não tem compromisso, não tá nem aí. Tem uns que, coitados, vão assim sofredor pela misericórdia, vão buscar, porque sabe que lá quer ser. Mas tem pessoas que não tá nem aí, querido. Ele vai na igreja simplesmente para, de uma forma, né, assim,
é como se ele fosse só mesmo para, né, distrair, né? Eu vou lá na igreja hoje, aí ele vai lá, ele não tem compromisso com nada, ele não se liga em nada, ele não sabe, para ele foi à igreja, né? Simplesmente. Ele não tem, ela não tem, não é só ele e ela, pessoas, pode ser do maior ao menor. Ele tem muita gente que vai na igreja como se ele tivesse numa praça. Ele foi ali, né? Assim como eu sou acostumada a ir na praça. Chego lá, eu vou, sento, dou um tempo, olho para aquele movimento, acho alguma coisa interessante e tudo. Mas não se compara com as coisas de Deus. As coisas de Deus é diferente. Quando eu chego nas coisas de Deus, tudo para mim é um impacto, tudo para mim é importante, tudo, né? Então, é assim que nós temos que ser, né, querido? Pegar, você vai, eu vou, nós vamos, né? É aproveitar, receber, buscar, tomar posse, né? E se nós for cheio, nós temos que vir transportando. Se nós estiver com a fé em baixa, nós temos que voltar com a fé em alta, porque nós vamos aplicar ali toda a nossa dedicação ali, espírito, alma e corpo, querido. Nós vamos estar voltados para aquele culto que é importante demais para o nosso Deus e para nós mais ainda, porque Deus não precisa de nós, mas nós precisamos de Deus, porque sem Deus nós não somos nada, querido. Então, o que eu quero deixar aqui nessa palavra é que tudo depende de nós. Essa palavra ela é muito importante, eu tenho ela pregada aí de outra forma, mas hoje Deus me deu ela assim, né? Que nós não temos, né, que achar nenhum de nós, nem homem, nem mulher, nem jovem, criança, adolescente, pré-adolescente, ancião, não. Que nós não somos importantes para Deus, assim como o maior pregador, o homem ou a mulher mais famosa, porque tem o entendimento que só Deus. Não, porque ele é, porque ela é, querido, ele é e ela é um candidato ao céu. Nós estamos aqui, né, ainda pleiteando aqui a nossa salvação, nós já estamos salvos, né? Mas nós ainda estamos aqui na terra sujeitos a qualquer, né, situação, mas nós somos eleitos, né? Nós já fomos eleitos, nós fomos candidatos e fomos eleitos ao céu. Nós ganhamos a batalha, nós vencemos, porque nós vencemos a nós mesmos, nos humilhamos, reconhecemos e aceitamos o Jesus como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Nós aceitamos o Filho de Deus. Então, nós já estamos de posse da nossa salvação. Mas se nós não vigiar, nós pode perder ela, né? E tem muitos que perderam e partiram sem ela. Tem alguns que têm ainda a chance de retornar e tem outros que não têm chance, né? E tem várias e ela rejeita e quando pensa que não, chega, né, a hora fatal e ele parte ou ela parte sem Deus. Mas eu e você que estamos aqui, que ainda estamos aqui lendo todo dia a bússola de Deus, vendo a importância que é servir a Deus, né? Porque quando nós servimos, querido, com toda a fidelidade, com toda a sinceridade, com toda a força do nosso coração, desejo, vontade, voltada para Deus, se nós nos colocar diante de Deus, para ser esses servos fiéis nós somos, porque nós buscamos na palavra nós vamos mantendo, vai acrescentando a nossa intimidade para com Ele, ela vai fazendo um efeito nas nossas vidas, nós vamos para a oração, nós vamos para o louvor, para a adoração, querido, e aí o Senhor vai trabalhando, porque Ele vai se agradando, nós vamos chegando a Ele, Ele vai se chegando a nós, e aí quando nós pensamos que não, nós estamos, né, vivendo, né, uma intimidade com Deus, um relacionamento de muita intimidade com Deus, que isso é o melhor da vida. Então, depende de nós, né?
Quem não tem muito, essa daqui ela não tinha. Ela podia ter ficado com vergonha de colocar a menor moeda, o que era mais pouco daqueles. Ela só tinha aquilo, era a única coisa que ela podia oferecer. Mas se ela tivesse ficado com vergonha, achado que ela era uma pobre, coitada, nem entrar naquele lugar, o que é que eu vou fazer lá? Já vi muita gente dizer isso. O que é que eu vou fazer lá? Coitada de mim, eu não me visto bem, eu não tenho roupa, eu não tenho calçada, eu tenho vergonha, eu não vou me sentir bem no meio daquelas pessoas, lá naquela igreja. E aí, às vezes, quando é na hora de ofertar, se ele tem uma moedinha de 10 centavos, se alguém colocar R$ 2, R$ 5, R$ 10, aí, não vou colocar minha moeda não, porque eu tenho vergonha. E até eu já tive isso, vergonha de colocar uma moeda assim, meu Deus do céu. E, vixe, principalmente se as pessoas perceberem que foi eu que coloquei. Deve falar de mim, comentar, e aí é assim que a gente pensa, querido. Mas essa viúva, ela não pensou nisso. Ela foi na sinceridade dela, na felicidade dela, na alegria. O importante é que ela tinha uma moeda para colocar. Ela só tinha aquela, mas ela tinha, ela não quis ir sem. Podia ter deixado para comprar alguma coisa, mas ela comprar o pão, se ela só tinha aquela, podia precisar para comprar o pão de manhã, mas ela disse, não. Ela sentiu o desejo de agradar o Senhor. Ela foi com vontade, ela levou só tem essa, mas eu tenho que dar, é o que eu tenho, eu não posso ir sem nada, eu tenho que. E aí ela levou e conseguiu agradar o Senhor mais do que quem colocou muito. Porque não foi de coração, não foi por amor, não foi. Cara, por colocar. Assim, uma tradição, né? Uma coisa assim, claro, serviu e serve até hoje e é muito bom. Mas é bom a gente fazer com as duas linhas de pensamento, né? Vou colocar porque a obra precisa e porque eu preciso de Deus também, porque Deus tem me abençoado. Se Deus não tivesse me dado, eu não tinha. Então eu vou abençoar a obra de Deus porque eu estou muito feliz servindo a Deus. Deus é bom demais para mim e eu preciso, né, fazer alguma coisa também para agradar a Deus, né? Cumprir os mandamentos do Senhor. Isso não se trata só de dinheiro. Deus tem cuidado de mim, Deus tem me curado, Deus tem me restaurado, Deus tem me renovado, Deus tem guardado a minha vida, tem guardado a minha casa, tem guardado a minha família. Deus tem feito maravilhas no seio da minha família, que é o que eu tenho de mais importante na terra, e principalmente na minha vida, Deus já fez coisa que eu não tenho como contar, como disse o salmista, né? Então, querido, vamos, então eu vou agradar a Deus, eu vou adorar o Senhor, eu vou louvar, eu vou bendizer, eu vou exaltar, eu vou fazer a obra do Senhor como Ele quer, como Ele tem me instruído, eu vou fazer o que Ele tem me mandado, que eu tenho deixado de fazer por negligência minha. Tem coisa que dá tempo, que tem condições de eu fazer, mas eu negligencio, eu não faço, é eu, é você, né? Mas, querido, quando nós não fazemos uma coisa, por isso nós fazemos outra ali, nós temos que ir fazendo aquilo que dá para nós fazer, tem coisa que não dá, tem coisa que não, né? E aí, mas você tem muitas coisas que você pode fazer, você pode orar dentro de casa, se você não vai para a igreja, mas você pode orar pela igreja, para Deus levar os irmãos para ir. Você não pode ir, você faz. Se você não pode ir adorar lá na igreja, você adora em casa. Enquanto você está adorando, você está evangelizando, né, a sua vizinhança, você está invocando a Deus, está sendo abençoado, porque Ele está se agradando. Né? E nós temos que fazer, querido. Cada coisa que nós fizermos tem que ser com amor, cheio de alegria, né, feliz, porque nosso Deus merece, né? O nosso Deus merece tudo do melhor, é a primícia, é o que tiver de melhor em nós temos que oferecer. O nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração, a nossa gratidão, né? O nosso reconhecimento. Nós devemos fazer tudo, querido, tudo que nós sabemos que agrada ao nosso Deus, né? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Só de saber que Ele é bom, querido, que Ele é bom, que só existe Ele de bom, não existe mais ninguém, nem eu, nem você, nós não somos bons, bom é Deus. Só de saber que Ele é bom, que Ele não tem maldade nem malícia, que o amor dEle é verdadeiro, que Ele é fiel, que Ele é justo e que Ele é até poderoso, né? Porque isso aí, Ele é o próprio poder, querido.
né? Nós não temos que amar o Senhor só porque Ele pode fazer as coisas por nós. Nós temos que amar porque Ele é Deus e Ele nos ama. Agora, isso é ainda melhor, saber que além dele nos amar, o amor dele é verdadeiro, não existe outro igual. Além dele ter esse amor, ele ainda pode fazer por mim e por você, porque ele bem entender de fazer, né? Tudo o que pedimos ou pensamos, ele diz que faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos, né? Só precisa nós agradar a ele, né? Deus não tem prazer de fazer as coisas para servo injusto, que é insatisfeito, maldizente, murmurador, né? Desobediente, rebelde, omisso. Não, querido. Deus tem prazer de fazer as coisas, é para ser fiel, que está feliz na presença dele, está passando a alegria da salvação para todos aqueles, né? Que tem assim que ele tem o alcance, aonde alguém alcança ele ou ele alcança alguém, a pessoa vê a diferença do que serve para o que não serve, porque vê que é uma pessoa feliz, é uma pessoa abençoada, é uma pessoa boa, porque quando Deus está em nós, nós também somos bons, porque Ele é bom e Ele está em nós, e a bondade dEle, né, ela é transparente na vida de quem Ele está, porque onde Deus está tem bondade, tem misericórdia, tem amor, querido, tem alegria, né? Tem pureza de coração, né? Tem sensibilidade à dor, ao sofrimento de alguém, tem compaixão, tem misericórdia mesmo, querida, em tudo. Então é por isso que nós devemos fazer isso, amém, queridos? Quero deixar essa palavra para o meu e para o teu coração. Não é só o dinheiro que é importante, né? Tudo que nós tivermos, que tiver dentro da nossa condição, que nós souber que vai fazer a diferença, tanto na vida de outra pessoa, que nós puder fazer por outra pessoa, que é o nosso próximo, né? E principalmente por da fé, como a palavra diz, a nossa família a biológica é a primeira igreja, né? Que nós puder fazer por esses e pelos de fora, que é o nosso próximo, querido. Não importa se é dinheiro, qualquer coisa, querido. Só um sorriso, você dá um abraço, um beijo, né? Fazer uma oração, levar uma palavra, né? Palavra que edifica, né? Um conselho. Querido, é tantas coisas que nós podemos fazer, que está ao nosso alcance fazer, e muitas das vezes nós deixamos de fazer, né? Por negligência mesmo. Mas o Senhor fala para mim, hoje, e para você, para nós continuar a fazer o bem. O Senhor era quem? Não vamos olhar para os defeitos, para os problemas, para a situação, né? Mas tudo que tiver no nosso alcance, né? O que nós puder fazer por alguém que faça diferença, né? No nosso ministério, na vida daquela pessoa, na nossa vida, e no reino de Deus principalmente, né? Porque tudo que é bom, querido, né? É feito por Deus na nossa vida, é através de Deus, pelo Espírito Santo, tudo que é bom que nós fazemos. Então significa que nós estamos dando lugar para Deus operar através das nossas vidas quando nós fazemos o bem para alguém, quando nós deixamos a ira de lado, né? E preferimos, né? Amar, abraçar, acolher, né? E assim, querido, fazer tudo aquilo que está no nosso alcance para ver o bem das pessoas, né? Nós sabemos que tem pessoas mal, perversas, que você puder fugir delas, se desviar para não se prejudicar, é muito melhor. Quem tem o Espírito Santo sabe como agir. Mediante cada situação, querido, muitas das vezes é melhor você nem abrir a boca, é melhor você tirar por outro caminho, né? Tem a hora, tem o momento e tem as pessoas escolhidas para tratar com cada tipo de pessoa, né? Agora, quando Deus abre a porta, quando você vê que está fluindo, né, a situação para você ser usado por Deus, usada por Deus para alguém, não deixe passar a oportunidade, né? Abrace essa chance, essa oportunidade que Deus está te dando, que Deus está me dando,
para fazer a diferença na vida de alguém, né? E no reino de Deus, né, querida, assim, porque Deus está procurando, buscando pessoas que façam a diferença, né, no reino dele, né? Seja, né, uma bênção, assim, para que o nome dele seja glorificado aqui na terra, através da vida dessas pessoas. Eu quero ser essa pessoa sempre e quero também te convidar para nós unir nossas forças e fazer, né, o que Deus, né, estiver dando a chance, a oportunidade para nós fazer, sem se prejudicar, porque o bem ninguém se prejudica quando faz o bem, querido. Por isso que nós devemos fazer, o bem sempre vai fazer bem para nós, né? Então, não vamos nos sentir inferior, pequena demais, insignificante, e achar que nada que você vai fazer, o que eu fizer, por mais que seja bom, ninguém vai chegar, vai reconhecer. Não pense nunca isso. Porque é pouco, é pequeno, eu não vou fazer, não vai fazer a diferença, vai. Essa viúva fez a diferença, né? Ali, né? Mediante quem? O Mestre, Deus, Jesus Cristo. Fez a diferença. Uma pequena moeda, porque a importância é porque ela deu de coração. Ela estava feliz, ela queria ofertar, ela não estava nem aí. Para que os outros achassem ou deixassem de achar, ou pensassem, deixassem de pensar, falassem ou deixassem de falar. Ela queria saber que ela queria fazer a parte dela. Não tinha, ali, eu creio que na mente, no coração dela não tinha espaço para ela pensar no que alguém ia achar. Eu também, muitas das vezes, querido, eu estou assim em alta. E sempre, agora uma coisa eu sempre digo, nunca deixei de acreditar no que Deus, né, tem para mim. E acredito no que Deus tem para mim e no que Deus tem para todos, que Ele chama, que Ele escolhe e que está na presença dEle. Depende de nós. Isso eu sempre soube e sempre digo, depende de nós. Se nós quisermos, nós tomamos posse. Porque se nós quisermos, nós se esforça. Só não se esforça quem não quer, querido. De todo jeito tem chance para todo mundo se esforçar. Aí quem se esforça, quem paga o preço, vivemos se matando de orar. Não, eu gosto de orar. Mas a pessoa, para agradar a Deus, cada um, né? Deus toca de um jeito para fazer uma coisa que seja importante no reino dele. É claro que nós temos que consagrar nossa vida, orar, buscar a Deus, né, fazer tudo, mas e fazer outras coisas extras para agradar a Deus, tudo que nós pudermos fazer no reino de Deus, né, é louvável, né, sendo coisa boa, né. E se nós pudermos fazer tudo, né, melhor ainda, tudo que nós pudermos fazer, né, eu digo assim, o tudo, porque às vezes nós somos limitados, querido, nós somos limitados. Eu mesma, eu sei que eu sou limitada, mas quando eu não faço uma coisa, eu procuro fazer outra. Quando não dá para me fazer, às vezes eu me sinto indisposta de fazer aquilo, ou eu não sinto, assim, aquela força, aquela direção, mas eu faço outra. No reino de Deus, eu sempre estou procurando, né, compensar a minha falha em alguma coisa, eu procuro compensar em outra. É assim que nós devemos fazer, para não ficar, né, não deixar muitas brechas, né, no nosso chamado, no nosso ministério, na obra do Senhor, na obra que Ele confiou a mim e a você. Quando nós fazemos uma aqui, nós deixamos de fazer essa e fazemos essa, o Senhor coloca alguém para fazer essa, e aí fica bom, é dois, né? O Senhor fica satisfeito, Ele não fica satisfeito comigo e nem com você quando nós estamos fazendo qualquer coisa para Ele. O importante é fazer, não é estagnar, parar, não fazer nenhuma coisa e nem outra, nem o que Ele mandou e nem o que Ele não mandou, né? O que está aqui à disposição para você fazer, você sabe que Ele quer que você faça, e você, não, eu não posso fazer, essa aqui não dá, e você não faz a outra. Eu costumo fazer assim, quando não dá para mim fazer essa, eu faço essa, que vai colaborar com essa. Se eu não posso,
né, atender um convite, eu oro, né, para que Deus abençoe aquela pessoa que vai no meu lugar. Abençoe a obra. Eu oro para Deus, né, fazer. E na minha oração eu tenho a convicção de que ela faz a diferença. Por isso que eu oro. Se eu soubesse que não fazia, ou se eu tivesse dúvida, eu não orava, porque orar não é fácil. E ninguém ora de si mesmo. É Deus que me coloca para orar. Deus diz, tá bom, minha filha, eu entendo a tua colocação, mas Ele me dá aquela direção para fazer outra coisa e eu faço. E eu me sinto recompensada por Deus e me sinto em paz. No reino de Deus só não vale não fazer nada, querido. Mas qualquer coisa que você faz, fazendo de coração, com amor, com satisfação, com gratidão, reconhecendo que Deus merece, Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração e toda exaltação. Tudo que nós fazemos para Deus, nós estamos dizendo que Ele é. E é por isso que nós estamos fazendo. Quando nós fazemos por isso, sem ser com segundas intenções, segundos interesses, né? De qualquer jeito. Não, nós temos que fazer assim. É por saber que Ele é digno, que Ele merece, que se nós pudéssemos, faríamos mais, né? Mas nós não podemos, como a viúva não podia dar mais, ela deu aquilo que tinha. Nós damos o que nós temos. Eu não posso fazer uma coisa grande, mas eu ofereço a pequena que eu posso fazer. Amém? E não fico me sentindo, né, para baixo, nem inferior, e nem pior, nem melhor do que ninguém. Eu simplesmente me sinto inútil, Deus me livre. Me sinto útil no reino de Deus, de que verdadeiramente eu estou servindo, eu estou fazendo alguma coisa para Deus. Amém? Vamos fazer assim? Vamos continuar pensando dessa forma. Se eu e você pensar dessa forma, nós vamos acabar agradando a Deus como a pobre viúva agradou, né? Pode ser homem, pode ser mulher, tem que ser viúva também, pode ser casada, pode ser solteira, pode ser jovem, pode ser adulta, né, anciã. O importante é que você seja gente, seja pessoa, seja servo de Deus. E se não for nem crente, querido, pode fazer também qualquer coisa para agradar a Deus, que com certeza vai ser recompensado. Vai ser recompensado. E a maior recompensa, se tu não for crente e tu fizer alguma coisa para Deus de coração, a maior recompensa que Deus quer te dar e que eu desejo que Ele te dê é a salvação, porque não tem presente maior. Não tem nada mais importante. Mas, mesmo assim, se não quiser a salvação, né? Ela não é por força nem por violência. Se a pessoa não quiser, também Deus recompensa em outras coisas. Ele não fica devendo nada para ninguém, querido. Tudo que você faz para Deus tem recompensa. Amém, queridos? Louvado e engrandecido seja Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor para sempre. Eu agradeço por essa oportunidade de poder fazer esse pouco, oferecer esse pouquinho. Não é muito pouco, né? Mas é alguma coisa, né? Compartilhar com vocês essa palavra para mim é muito importante, né? Porque eu tenho um chamado, tenho um ministério e eu sinto a necessidade de fazer isso, né? Por mais que eu esteja enfrentando luta, mas eu sinto a necessidade de dizer alguma coisa para vocês, não só de mim, eu posso dizer o tempo todo de mim, eu falo muito, eu gosto de conversar, querido, diálogo, mas só que eu me sinto melhor falando de Jesus. Amém? Louvado e engrandecido seja Deus. Eu acho muito bom. Para mim não tem nada melhor do que deixar uma palavra de Deus para o meu e para o teu coração, né? Aquela que o Senhor colocou no meu coração, para mim mesmo, para me edificar. E, é claro, Deus não dá nada só para ti e nem só para mim. Tudo que Ele dá para nós é para nós dividir, né? Com alguém, né? Tem as coisas que é nossa, pessoal, né? Mas quando se trata de coisas espirituais, querido, né? Nós temos que passar para frente. Nós não podemos ficar só para nós, amém? Louvado seja Deus, porque elas são boas e bem, elas têm com abastança, né? Não, quanto mais você dá, mais tem, né?
E não, por isso nós não devemos reter. Amém? Vamos liberar tudo que o Senhor entregar para nós, vamos liberar para as outras pessoas. É porque tem muita gente precisando, né? De ajuda espiritual, de uma palavra de fé, de uma palavra de esperança, de uma palavra de amor, alama surianda e canta lamanai, de uma palavra que liberta, que salva, que cura, que restaura, que renova e que tira, querido, do nosso coração, do nosso pensamento, tudo que é negativo, tudo que é negativo. Né? Porque muitas vezes a pessoa se sente inferior, se sente para baixo, porque não tem, porque não pode, porque acredita que não é nada. Eu quero te dizer que tu é tudo para Deus. Nós, os seres humanos, né? Para Deus, né? Nós somos a glória dele na terra, porque ele fez nós a imagem e semelhança dele para manifestar a sua glória. Então nós somos os seres mais importantes que existem na face da terra para Deus. Qualquer ser humano. Não é só seu fulano ou seu berclano, que nem diz o povo. Não, todo ser humano tem essa importância. Principalmente quando você se separa do mal e pratica o bem. E você, né, não se deixa envolver com as coisas que afrontam Deus, que desagrada a Deus, né, que entristece o Espírito Santo. Aí é que a importância se torna maior. Né? Deus ama o mundo. Né? A palavra é bem clara, Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo é todas as pessoas. Ele morreu por todos. Né? Agora, aquele que se apega a ele é que tem o direito, né, de ter a vida eterna e continuar para sempre sendo amado por ele, porque vai terminar o tempo. Enquanto tiver gente no mundo, né, enquanto ele não estiver vindo buscar a sua igreja, né, que é o tempo determinado por ele para, né, findar aqui a misericórdia sobre as vidas das pessoas, né? Então, tem chance, tem tempo, o amor dele está estendido, a misericórdia, né? Ela vai durar para sempre, né? Agora, as pessoas não duram para sempre, né? Tem o tempo vivido pelas pessoas que, se a pessoa não se apegar com o Senhor, não entregar tudo para ele, vida, espírito, alma e corpo, nós precisamos entregar a nossa vida para Jesus, para ele cuidar de tudo e um descanso para nossas almas, como ele diz na sua palavra, e encontrar descanso para a nossa alma, porque mais cedo ou mais tarde a minha e a tua alma vai precisar do lugar de descanso. E se nós não tiver preparado, e se nós não tiver entregado para o Senhor, com certeza ela vai para o lugar de tormenta, de sofrimento, dores e ranger de dente. Nós sabemos que é naquele lugar onde ninguém quer ir. Mas se nós atentar para a grande salvação, querido, e entregar para o Senhor Jesus, e se dedicar, né, e se manter firme na presença do Senhor, nós vamos ter tudo de melhor, tanto aqui na terra como no céu. Porque o céu é o céu, não falta mais nada lá. Mas nós vamos ter a vida eterna, né? Quem tem a vida eterna vai morar no céu. Mas tem duas vidas eternas. Tem no céu e tem também no inferno, né, querido? Que ninguém queira ir para lá. E para ir para o céu, precisa entrar no caminho, que é Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ao céu, a Deus, se não for por Ele. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Não se preocupa. Basta entregar, confiar, acreditar e deixar nas mãos dele os cuidados. Você vai sentir, porque depois que entrega, o Espírito Santo toma de conta. Né? E aí, quando o Espírito Santo está na vida de uma pessoa, ele só tem vontade de fazer o bem. Ele está sempre feliz e esperançoso, cheio de fé. Por mais que a luta esteja grande, mas ele tem fé, porque o Espírito Santo gera em nós esse sentimento, né? Fé, esperança e amor, para superar e suportar tudo, até a vinda de Jesus, ou aquele dia que chega a minha e a tua hora, né, de partir dessa para outra. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Que quando chegar esse dia, eu e você, eu estou aí na presença de Deus para sempre, em nome de Jesus.
né? Deus vai me guardar de todo mal. Eu e a minha casa já servimos ao Senhor e serviremos para sempre. Em nome de Jesus está lacrado. O sangue de Jesus é a nossa salvação. Porque nós vamos vigiar e orar e se manter na presença do Pai até o fim. Em nome de Jesus, ser fiel até a morte e herdar a coroa da vida. É assim que temos que fazer, querido. Temos que ter propósito, ter objetivo, né? Ter convicção do nosso chamado. Não só para servir aqui, mas para ser filho do reino, né? Para estar no céu com o nosso Deus, né? Por isso nós vamos servir bem aqui, para poder chegar no lugar desejado por todos nós daqui da terra. É chegar ao céu, alcançar o céu de glória. Então eu deixo essa palavra, né, para o meu e para o teu coração, e me despeço de vocês, né, com uma boa noite e a paz do Senhor Jesus.